Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo em vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Nesse conteúdo nós vamos falar sobre negociação de cláusulas de reajuste na prestação de serviços. Quais os indicadores disponíveis e como aplicá-los nos contratos de serviços diversos negociados por compras. Então, começando aqui, falar sobre os indicadores. Os indicadores compreendem um conjunto de dados consolidados que refletem a evolução ao longo do tempo. Pode ser anual, pode ser semestral, mensal, etc., quinzenal, daquilo que está sob análise, ou seja, o que está sendo analisado pelo indicador, a sua evolução dentro de um determinado período. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a entidade da administração pública federal. O IBGE é vinculado ao Ministério da Economia, que apura e calcula os principais indicadores oficiais do país. O IBGE publica 3 grupos de indicadores: econômicos, sociais e agropecuários. Essas informações todas estão no site do próprio IBGE. Nós vamos falar nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, sobre os indicadores econômicos, que nós vamos utilizar para colocar na cláusula de reajuste de um contrato de prestação de serviço que você vai negociar em compras. Então, o Brasil possui vários indicadores de reajuste de preço, e muitos deles se referem a setores específicos do mercado. Além do IBGE, que a gente falou, que é o principal, é o maior, a gente tem a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e outros institutos como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que divulgam vários indicadores periodicamente. Tem outros também, tá? Mas esses são os mais falados assim, entre as pessoas, os profissionais de mercado. Agora, falando agora dos indicadores específicos, a gente tem para a construção civil esses principais indicadores aqui. Você veja, o CUB, por exemplo, ele não é feito por nenhum desses que a gente falou aqui anteriormente. O CUB, Custo Unitário Básico da Construção, ele é feito pelo Sinduscon. O Sinduscon é o Sindicato da Construção Civil, e cada estado tem a sua unidade do Sinduscon. E cada estado apura o seu resultado conforme os custos nesse estado, na região. Porque custos do estado de São Paulo são diferentes de custo do estado do Acre, que é diferente de Goiás, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Sergipe. Então, eles elaboram o custo conforme as variações, os preços de cada estado. A gente tem também a Abrainc FIPE, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que junto com a FIPE divulgam índice também. O SINAP do IBGE, é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o IPOP da FIPE, Índice de Preços de Obras Públicas, o TCPO da PINE, é uma tabela de composição e preço para orçamentos. Ele é muito utilizado porque ele é muito detalhado, só que tem que pagar. Você tem que comprar essas informações aqui. Essas outras você vê ela disponível na internet. Essa aqui tem que pagar. O INCC-DI da FGV, Índice Nacional de Custo da Construção, Disponibilidade Interna, e o índice FIPE-ZAP. O índice FIPE-ZAP ele fala de preços de imóveis, aluguel e venda. Ele não fala de material de construção, mas sim de aluguel e venda já de imóveis prontos. Então, esses são os principais indicadores relacionados à construção civil, ao mercado imobiliário, que você pode utilizar caso você precise acompanhar preços da construção civil. Seguindo agora para os indicadores de inflação, os indicadores gerais calculados através de uma cesta de bens e serviços, a gente tem esses aqui como principais, mas tem até outros aí também, tá? Mas esses são os mais falados, que a gente mais escuta na televisão, o INPC, o IPCA, o IGPM, o IGPDI, o IPP, o ICV do DIEESE, são muito falados nos jornais, aí como os indicadores mais utilizados. A gente tem aqui, por exemplo, o INPC da FIPE, o INPC do IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é um índice oficial do governo. O governo utiliza esse índice como índice oficial para suas políticas públicas ligadas à economia. Utiliza também o IPCA, calculado pelo IBGE. Veja que o nome é o mesmo, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, porque tem o A aqui, só que o N do nacional não tem na sigla aqui, só uma curiosidade. O governo também utiliza esse índice como índice oficial para suas políticas públicas voltadas à economia, geração de renda, emprego, enfim. E aqui, a gente não vai falar sobre cada um, acho que está bem explícito aqui, a sigla, o que está escrito cada um aqui. E na internet, no site da FGV, no site do IBGE, no site do DIEESE, da FIPE, você encontra todo o detalhamento desses indicadores. Então, para nós aqui vai ficar muito longo a gente ficar falando sobre cada um, metodologia,
qual é a cesta de itens e serviços que eles incluem nessa análise. Então, você pode pegar toda essa informação direto na internet, até porque o nosso foco aqui no conteúdo não é falar exatamente sobre os indicadores, mas sim como utilizar esses indicadores, como aplicar esses indicadores nos contratos de prestação de serviços negociados por compras, tá? Mas fica aí a dica, você pode entrar em cada um deles e pesquisar todo o detalhamento, para que serve, quando eles foram criados. Tem indicador aqui que foi criado em 1940, 1950, então são utilizados até hoje e são muito importantes para toda a economia. Nós vamos falar, a partir daqui, dos principais que a gente julga mais adequados para se aplicar num contrato de compras, né, de prestação de serviços de compras. Tá? Então, conforme o escopo da prestação de serviços, você pode utilizar um dos indicadores demonstrados ou uma combinação de indicadores para definir qual será o reajuste periódico dos produtos, né, utilizados pelo fornecedor para a prestação de serviço, tais como alimentos, produtos de limpeza, materiais de escritório, de construção, uniformes, ferramentas, utensílios. O que a gente quer dizer com isso aqui? Se você tem um contrato de prestação de serviço, e a gente vai detalhar um pouco mais à frente, então você tem a prestação de serviço, ele fornece a mão de obra e fornece, por exemplo, os alimentos. Uma empresa que faz refeições coletivas, tem um restaurante, um refeitório da sua empresa. Então você tem a variação de preço da mão de obra e a variação de preço dos alimentos. Então você vai utilizar um indicador para a mão de obra e um indicador para os alimentos. E aqui, no caso, você pode até usar dois indicadores para os alimentos. Você pode pegar uma combinação do IPCA para um grupo de alimentos e uma combinação do IPP, por exemplo, para um outro grupo de alimentos. Então você pode fazer uma combinação para verificar qual que é o indicador. Nesse caso, a ideia é buscar o indicador que apresente sempre a menor variação acumulada, né? Para você ter o menor reajuste possível. A busca é sempre pelo menor indicador, desde que o fornecedor aceite também, né? Então, o IPCA e o INPC são os indicadores oficiais do governo, como a gente já antecipou, né? Então, aqui tem um pouco mais de detalhes sobre eles. Enquanto o IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, e aqui é importante destacar, no varejo, né, o INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, né, dos salários, e é utilizado como base para reajustes salariais por sindicatos e empresas. Isso é fonte do IBGE, essa informação. Já o IGPM é baseado em diversos indicadores e muito utilizado para reajuste de aluguéis residenciais e comerciais no Brasil. Tá? Então, esses são os detalhes, né, as características dos principais indicadores. Além de aluguéis, o IGPM é considerado pelo mercado como um indexador de contratos de plano de saúde, seguros e tarifas públicas. E o IGPM, entre outros componentes dos seus cálculos, ele tem incluídos o IPA, né, o índice de preços ao atacado, o IPC, o índice de preços do consumidor mercado, e o INCC, né, que é o Índice Nacional de Custos da Construção. Então veja que o IGPM é bastante abrangente, né? Ele inclui não só elementos de custo, mas custos apurados por outros indicadores para formar essa cesta de variação de preço do IGPM. Tá? O IPA, que é feito pela FGV, que a gente falou aqui, né, que é incluído no IGPM, ele significa índice de preço por atacado e ele está disponível nas versões do IGP. Né? Tem o IPA 10, o IPA-M e o IPA-DI. Isso aqui é só uma curiosidade para você saber que eles são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. É só nomenclatura. Tá? E seu objetivo é medir a evolução de preços praticados no nível de comercialização atacadista, ou seja, entre as empresas, em operações que antecedem as vendas no varejo. Ou seja, o IPA ele é utilizado para medir a inflação dos atacadistas. É do varejo para trás, né? Da produção, o centro de distribuição, o distribuidor até chegar no varejo. Então, o IPA, ele é diferente do IPCA, porque lembra que a gente falou, eu até destaquei, o IPCA é a inflação do varejo. O IPA é a inflação antes do varejo, é do atacado para trás. Então veja que interessante aqui a utilização dos índices. Já o IPP, que é do IBGE, Índice de Preços ao Produtor, ele inclui medição nas indústrias extrativas e de transformação e tem como principal objetivo mensurar a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores. Veja que a gente está falando de indústria. Indústria que muitas vezes vai atender ao atacado e ao varejo, né? Bem como sua evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no país. O IPP pesquisa pouco mais de 2.100 empresas regularmente. Toda essa informação aqui a gente tirou dos sites da FGV e do IBGE, tá? É a explicação mais técnica e tem muito mais do que isso aqui nos sites.
a gente buscou fazer um resumo desses principais indicadores, que, como eu falei, são os que a gente julga mais interessantes para se colocar num contrato de prestação de serviço. Então, seguindo, a gente chega nos indicadores, falar um pouco mais em detalhe dos indicadores de mão de obra. Então, os reajustes salariais, né, para você colocar uma cláusula de reajuste no seu contrato, você deve utilizar os indicadores de reajuste de cada categoria, né, em cada cidade, cada estado, seguindo o que foi determinado na assembleia dos respectivos sindicatos que representam esses trabalhadores. Ou seja, para você fazer o reajuste da mão de obra, da folha de pagamento que você paga, né, em relação aos prestadores terceirizados que atuam dentro da sua empresa, o primeiro passo é você buscar qual foi a definição do sindicato da categoria, na assembleia, né, qual foi o reajuste que foi definido para aquela categoria naquela região. E tem que ser por região, porque cada sindicato define o salário para aquela região. Né? Não é comum um sindicato, eu confesso que eu não conheço os detalhes, mas até onde eu sei, não é comum um sindicato definir o mesmo reajuste para toda a sua categoria no Brasil. Porque você tem diferentes regiões, diferentes custos, diferentes faixas salariais, então os sindicatos definem, por exemplo, na capital São Paulo, que é uma cidade rica, você tem uma definição, uma faixa de salário para cada categoria. Quando você pega essa mesma categoria e vai para uma cidade do interior de São Paulo, né, que não é tão rica, você pode ter variação de salário. Então, o primeiro passo é você buscar o sindicato ali que atende a região onde a sua empresa está instalada, né, porque tem que ser da sua empresa, onde ele trabalha, porque não importa, por exemplo, você está em São Paulo, mas a empresa que você contratou é do Paraná. Só que a empresa que você contratou é do Paraná, só que a mão de obra que está trabalhando na sua empresa em São Paulo. Então, ele mora em São Paulo, então ele tem que seguir as regras de São Paulo e não do Paraná. Tá? Então, é bom deixar isso bem destacado. E aí, os sindicatos, eles costumam utilizar o INPC, que a gente falou anteriormente, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é o índice do governo. Então, eles utilizam o INPC, mas não só o INPC, né, eles acrescentam outros fatores inerentes a cada categoria de trabalho, o segmento onde a empresa está inserida, né, se é o segmento de indústria, se é comércio, se é serviço, agronegócio, hotelaria, hospital, além de faturamento, o porte das empresas, o ambiente econômico do país. Então, a negociação sindical é uma negociação razoavelmente complexa, que envolve vários fatores, né, para se chegar, inclusive política, né, tem muita política nessa negociação sindical, para chegar no índice de reajuste do salário. Então, isso vai depender do tamanho da empresa, do setor, se é o setor metalúrgico, se é o setor de comércio, se é o setor do bancário, né? Então, cada um tem a sua negociação. Tá? Então, é importante você seguir o caminho do sindicato, buscar o que o sindicato definiu na Assembleia e publicou como reajuste oficial da categoria. Se não tiver, se você não achar nada, não conseguir nada, não tiver nenhum sindicato, não tiver nada, coloque o INPC. Como a própria definição que a gente falou anteriormente, é o índice que monitora os reajustes salariais. Então, você coloca o índice do INPC, então no contrato, você coloca lá como cláusula de reajuste da folha de salários dos terceiros, o INPC acumulado do mês em que vai ser reajustado. E os produtos, você pode colocar lá, por exemplo, o IPCA. Então, os produtos vão ser reajustados pelo IPCA acumulado do mês de vigência de reajuste do contrato. Tá? É uma indicação. E a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre esses índices agora. E aqui, só para finalizar essa parte, as principais centrais sindicais, a gente colocou aqui, né? Essas informações aqui estão na internet, e você pode buscar, através dessas centrais sindicais aqui, entender qual é o sindicato que vai atuar na sua região, na sua cidade. Ou mesmo você pode procurar o RH. O RH da sua empresa, com certeza ele sabe qual é o sindicato. E aí você vai verificar e conversar com o seu fornecedor, né, para vocês definirem qual é o critério, né, o melhor sindicato ali para os dois entrarem em um acordo em conjunto, porque às vezes o fornecedor pode querer colocar reajuste do sindicato do Paraná, mas falar, não, mas o sindicato do Paraná é diferente do sindicato de São Paulo, o profissional mora em São Paulo, ele trabalha em São Paulo, o salário dele segue o que segue aqui as definições da categoria dele em São Paulo, não no Paraná. Então é importante destacar isso aí. Mas tudo isso, claro, você vai fazer uma negociação com o fornecedor para definir e deixar essa cláusula no contrato para não ter dúvida na hora de fazer o reajuste. E aqui agora, vocês desculpem que ficou um pouco embaçado aqui a tabela, é porque a gente copiou e colou do Excel, e quando a gente copia e cola, nunca fica numa qualidade, por mais que a gente trabalhe com imagem Full HD. Mas ele fica um pouquinho embaçado, fica um pouquinho
ruim aqui, mas dá para entender o principal aqui. Isso aqui é uma tabela comparativa de indicadores que a gente fez a partir de informações desse site aqui, valor.srv.br. Não é o Valor Econômico, tá? É um outro site. Vocês podem entrar lá, tem bastante informação interessante. Então, nós coletamos alguns dados lá, pegamos outros dados nossos e fizemos essa tabela. Né? Aqui, a gente tem os principais indicadores que até a gente mostrou naquela lista anteriormente, e tem alguns outros mais, né, que não estão lá, o Instituto, e a variação percentual, tá? Isso aqui é um percentual, mês a mês, dos últimos 12 meses, de julho para trás. Né? Então, agosto de 2020 a julho de 2021. Isso aqui é informação real, tá? Informação de mercado que você pode encontrar na internet, é real. Aqui, a variação, então, o IGPM aqui variou 2,74 em agosto, 4,34 em setembro, 3,23 e assim por diante. E o importante que a gente quer destacar aqui é o acumulado de 12 meses, que é justamente o acumulado que você vai utilizar na cláusula do seu contrato. Você não vai utilizar a variação do mês, você vai utilizar a variação acumulada, porque o contrato começou em julho de 2020 e a revisão acontece em julho de 2021. Né? Então você vai ter que pegar o percentual acumulado de inflação daquele período, né? Desse período de 12 meses, e verificar qual foi para aplicar ele integralmente em cima dos valores, em cima da folha, em cima dos produtos. Tá? Então é importante verificar isso aqui, o acumulado. Então nós destacamos, com essa setinha vermelha aqui, nós destacamos os mais importantes que a gente até falou em mais detalhes. O IGPM, o INPC, o IPAM, o IPCA e o IPP. Começando pelo reajuste de mão de obra, que é o INPC, veja que não tem muito segredo, é o que a gente falou, pegar a convenção coletiva da categoria na região e aplicar. Se não tiver, você, por exemplo, pegaria esse acumulado de 9,85%, reforçando, esse dado aqui é um dado real, considerando esses 12 meses, se você mudar os 12 meses que você vai avaliar, vai alterar, tá? Se você avaliar, por exemplo, de maio de 21 a março de 20, esse acumulado vai ficar diferente, tá? Então é bom destacar que esse acumulado aqui é referente a essa série de dados aqui. Tá? Se você muda a série de dados, você muda os 12 meses, você vai ter um acumulado diferente. Tá? Eu sei que, imagino que não precisaria dessa explicação, mas às vezes a pessoa fica meio em dúvida. Então, para cada série de dados, você vai ter um total acumulado. Então, nessa nossa série de dados, o INPC acumulou em 9,85. Então, você poderia aplicar esse índice caso não tenha um índice sindical. Tá? Então, para a mão de obra, é mais tranquilo. Né? Independente da mão de obra, sempre a categoria ou o INPC. No caso do IGPM, no caso dos produtos, aí a coisa complica um pouco mais. Porque você tem o IGPM, o IPA, o IPCA e o IPI. Agora, olha a diferença de variação. O IPM, de acumulado, o IPM acumulou 33,84, enquanto o IPA acumulou 44,27. O IPCA, 8,99, ele foi menor até que o INPC. Né? E o IPP, 32,55. Então veja que você vai escolher um indicador, e a ideia, como a gente antecipou já, é você escolher o indicador que apresenta a menor variação. Né? De todos esses aqui, o que apresenta a menor variação é o IPC10. Nesse período, desculpa, o IPC10 não, esse aqui de 8,31, que é o IPCM. Né, índice preço ao consumidor mercado, médio. Então, esse aqui é o que apresenta menor. Só que isso pode mudar de mês a mês, de período a período, de ano a ano, conforme as movimentações da atividade econômica do Brasil. Né? Então, a escolha, claro, a escolha é você buscar sempre o mais baixo. Você vai usar o do sindicato para a mão de obra e dos produtos você vai buscar sempre o mais baixo. Nessa amostra que a gente tirou aqui desse momento, o mais baixo é esse. Né? O IPC. E o IPCA é um dos mais baixos, mas o IPCA, lembrando, é do varejo. Então o fornecedor pode bater o pé e falar assim, não, mas eu não quero do varejo, porque a gente não está falando em negociação de varejo, eu compro tudo no atacado, eu compro de indústria. Então a inflação que eu assumo, ela é outra, diferente da inflação que a gente vê no produto final. Porque quando você tem um produto final no supermercado, esse produto final, o custo dele foi diluindo, os impactos de custo dele foram diluindo até chegar na gôndola. Então, quando você pega um IPA e o IPP aqui, pode ser que eles tenham aqui nessa cesta de itens que não tem nada a ver, por exemplo, com o preço do minério de ferro, o preço do combustível, o
preço do aço, o preço do alumínio, eles colocam tudo isso numa ponderação e fazem um cálculo e chega nesse número. Mas no supermercado, esses custos não afetam. Você não tem custo do aço, o custo do alumínio afetando o preço de supermercado. Entendeu? Então, esse tipo de característica pode levar você a um embate de negociação com o fornecedor por conta desses indicadores. Tá? E aí a gente vai mostrar nessa próxima tabela essas variações que a gente observou aqui desses índices. O que são essas tabelas? Essa aqui a gente tirou do site do impespar.com.br. Eles fizeram isso com base nos dados do FGV e IBGE que estão disponíveis na internet. Tudo isso aqui está disponível na internet, tá? Para você fazer. Aqui a gente resolveu colocar a tabela direto, né? E aqui também a gente colocou a tabela direto do IPA, que foi feito pelo site o valor.srv que a gente viu na tabela anterior. Tá? Então, o que a gente quer demonstrar aqui? A gente quer demonstrar que essa variação, essa explosão dos indicadores, ela aconteceu para todos, né? Quando você olha aqui, de 1 para 8, de 6,8 para 33, de 1,88 para 8,99. Aqui o Sinduscon foi de 4,98 para 21,17, o CUB, né? E o FIPE-IPC, o IPC da FIPE, 2,38 para 9,79. A mesma coisa, se a gente pegar aqui de maio de 2020 até agora, o IPA foi de 8,6 para 44,27. E essa explosão de custo, ela é real, ela aconteceu mesmo na indústria e tem muita reclamação, tem muitos problemas, porque a gente está vivendo um período excepcional, né, da pandemia, e a pandemia desorganizou, desestruturou as cadeias globais de produção. Isso gerou um aumento de custo generalizado, falta de produto, falta de microchip, uma série de coisas aí que a gente vem acompanhando na imprensa. Então, essa explosão, ela é atípica. Ela é atípica. Se você voltar ao histórico desses indicadores para 2019, 2018, 2010, você vai ver que não tem essas explosões aqui para atingir esses percentuais aqui. Tá? Então, isso é uma, como a gente falou, uma situação atípica. Porém, o que a gente quer destacar aqui é que sempre tem uns que são historicamente maiores que os outros. Então, no caso do IGPM, por exemplo, independente da explosão ou não, você pode ver que historicamente o acumulado dele é sempre maior que o IPCA, por exemplo. Historicamente, o IPA, ele também é maior do que o IPCA. Ele às vezes não é maior do que o IGPM. Porque lembrando, o IGPM utiliza o IPA dentro dele aqui. Tá? Ele dilui o IPA dentro dele. O IPA puro, ele tem um valor maior. Tá vendo? Aqui, olha só, 3,09, outubro 19. A gente não tem essa informação aqui, mas de maio, ó, maio, junho, ele sempre foi maior. Tá vendo aqui o IGPM? Agosto, olha, 18, setembro, 25. Tá vendo aqui, ó? Ele está sempre maior. Outubro de 2020 o IGPM estava 20,9 e outubro aqui ele está 29. Então o que a gente quer dizer com isso é que esses indicadores vão estar sempre maiores, independente deles estarem nos patamares normais, estabilizados do mercado, ou numa situação crítica como a gente está vivendo agora. Então quando você vai negociar com o fornecedor, tirando o INPC e o salário da categoria, que isso acho que está certo, né? Não tem muito o que discutir, esse indicador aqui você pode escolher, por exemplo, eu vou colocar esse IPC aqui, que ele é historicamente bem menor. Aí o fornecedor vai falar assim, não, eu não quero, eu quero o IGPM, por causa disso, disso, disso. Ou eu quero o IPA, ou eu quero o IPP. Né? Então aí você vai ter que fazer uma boa negociação, ter bons argumentos para poder convencer o fornecedor a colocar o menor indicador aqui. Porque muitas vezes esse menor indicador não vai significar a inflação real que ele está tendo. E a gente pode ter um problema, porque quando você coloca o IPCA e ele aceita, vou aceitar, tal. Aí acontece uma situação como essa. Né? Aí os custos dele subiram 44%. Ele vai bater na sua porta na hora de fazer o reajuste, ele não vai aceitar 9%. Porque aí ele vai ter prejuízo. Né? Ele vai trazer uma nota fiscal, olha, quando eu comprei em maio do ano passado eu paguei isso, agora eu estou pagando isso, o custo é real, o aumento de custo é real, eu não posso fazer. Aí você vai ter um problema, porque você vai ter que revisar essa sua cláusula contratual. Tá? Então é interessante, e mesmo que não seja um período de boom, né, de crise como a gente está vivendo aqui, imagina que você colocou o IPCA aqui, ele estava 1,88 e o aumento que ele teve foi de 6,51. Ele vai começar a perder margem aqui, então uma hora isso aqui vai gerar problema para vocês. Tá? Mesma coisa aqui, né?
Olha aqui, mais 8,6. Imagina que você colocou 1,88, mas a inflação dele foi de 8,6. Ele vai começar a ter problema. Tá? Então, a gente trouxe essa informação para você avaliar, né, e pegar os acumulados históricos. Se possível, até pode voltar mais aqui até 2015 para você ter uma ideia de como que funciona. Mas sempre lembrando que, historicamente, o IGPM está sempre um pouco maior que o IPCA e esses outros são mais ou menos iguais aqui. Né? O CUB, Sinduscon, é específico para a construção civil, então a gente não está nem considerando ele aqui. Tá? Então, aí você utiliza, você fecha, e aqui nós vamos falar um pouco mais de detalhe agora, né, para aplicar esses indicadores conforme o tipo de serviço. Porque a gente tem dois tipos de serviços principais, né, prestados para a sua empresa. São serviços com contratação, que inclui a utilização de pessoal especializado para realizar atividades por um período definido de tempo dentro da empresa. Né? Então, a gente pode incluir aqui refeições coletivas, quando tem um refeitório lá, o pessoal da cozinha que faz as refeições, limpeza predial, que muita empresa tem, vigilância e portaria, que muita empresa tem, e agora a contratação de mão de obra terceirizada para atividade meio. Antes era só atividade fim. Todos esses serviços aqui, eles incluem cessão de mão de obra, manutenção predial de máquinas e equipamentos. E, em alguns casos, eles incluem o produto. A gente até já antecipou isso lá atrás, a gente quer fazer um destaque aqui para deixar registrado, né? Então, quando você tem refeições coletivas, por exemplo, o fornecedor vai fornecer a mão de obra e vai fornecer as refeições. Isso se o seu contrato for negociado dessa forma. Se você negociou o contrato onde ele só vai fornecer mão de obra e você vai comprar todas as refeições, todos os alimentos, então a única cláusula de reajuste que vai precisar ter no contrato é a cláusula de reajuste da mão de obra. A mesma coisa vale para serviço de limpeza, serviço de vigilância. Se você vai fornecer todos os equipamentos, utensílios e materiais utilizados para a prestação desses serviços aqui, então você só vai ter reajuste de mão de obra, porque você vai comprar o equipamento, você vai fazer suas análises, não tem que colocar cláusula nenhuma. Né? Tem que fazer, aí a análise já é outra. Já a contratação de mão de obra, aí é exclusivamente mão de obra. Então, o sindicato da categoria, reajuste, cláusula de reajuste, conforme o reajuste da categoria. Né? Porque aqui só tem mão de obra, aqui não tem, ele vai ser uma pessoa que vai lá, vai prestar um serviço até em compras, por exemplo, um terceirizado em compras, terceirizado no financeiro, no RH, no TI, tá? Então aqui é exclusivamente mão de obra. E a manutenção predial de máquinas e de equipamentos, ela já é um pouco mais diversificada, né? Porque aqui você está contratando uma equipe de pessoas que vai dar uma manutenção que ela pode ser periódica, e aí você vai calcular, por exemplo, por custo hora. Né? Então, o homem-hora, ele vai todo mês, ele vai ficar 5 dias na sua empresa, porque tem uma manutenção específica de um sistema, de um equipamento, que é obrigatório fazer. Então, você vai calcular o custo homem-hora lá e vai pagar esse valor todo mês pela manutenção que vai ser prevista. Os equipamentos, os insumos que forem ser utilizados, pode ser que o fornecedor vá fornecer ou você vai entregar e vai disponibilizar para ele, ele só vai entrar com a mão de obra. Então, o seu contrato aqui, você coloca também uma cláusula, né, seguindo a categoria, o reajuste da categoria, porque se ele for fazer esse serviço durante 3 anos seguidos, quando chegar o ano seguinte no dissídio, os profissionais provavelmente vão ter aumento. Ou pode ser que seja um profissional contratado como terceirizado também, aí ele não entra nessa categoria. Então, tem algumas características aqui, né, que diferenciam que ele vai ter que analisar caso a caso. Mas a gente destacou aqui porque ele encaixa também nesse aspecto de mão de obra, né, sindicato, a cláusula de reajuste baseada na convenção coletiva do sindicato, no dissídio lá, a data do dissídio, né, e também o fornecimento de insumos. Então, o reajuste desse tipo de serviço pode incluir o grupo de produtos e o grupo de mão de obra, como a gente falou, né, que é só para deixar registrado. Para o grupo de produtos, aplica-se um dos indicadores, né, que apresenta a menor variação acumulada, como eu já falei, ou que está mais vinculado aos produtos fornecidos para viabilizar a prestação do serviço. Né. Por exemplo, em vez do IPCA, que é varejo, o IPA, né? Que é o índice de produto ao atacado, por atacado, desculpa. E a mão de obra aplica-se o reajuste da categoria. Né? Então, a gente só está reforçando por escrito aqui o que a gente já falou com mais detalhes anteriormente. E aqui o outro tipo de serviço que a gente tem são serviços executados externamente. Né? Então, a gente tem serviços contábeis. Aqui não tem mão de obra dentro da empresa. Então, você contrata um escritório contábil, um escritório de engenharia, jurídico, uma empresa de usinagem. Então, esses serviços aqui, se forem feitos com frequência, se você tiver que fazer um contrato para um serviço periódico, diário, que vai durar 2, 3 anos, você vai colocar uma cláusula basicamente de mão de obra.
Porque serviços contábeis aqui, o cara não vai cobrar para você a utilização do lápis, a utilização da caneta, do caderno que ele vai fazer os lançamentos, nem do computador. Então, normalmente, se coloca a mão de obra. Serviço de engenharia também, apesar de engenharia ser muito mais comum por projeto, né? Então você não tem esse tipo de característica, mas pode acontecer. Serviços jurídicos têm tabelas específicas dos advogados, que cobram muitas vezes por hora. Então não encaixa muito, mas a gente quis destacar para detalhar um pouco mais. Agora, usinagem de peça em vase de produto, aí vai variar um pouco conforme o tipo de processo. Porque se você contrata usinagens constantes, né, através de desenho, então você vai ter o custo do material que ele vai utilizar, né, seja ele uma usinagem numa peça de aço, de alumínio, de nylon ou qualquer outro tipo de material. Ele vai cobrar o custo hora da máquina que foi utilizada para a usinagem e depois para uma montagem ou algum outro tipo de acerto, né? Ele vai colocar os custos indiretos dele, custos fixos, tributos e a margem de lucro, né? Então, a cláusula de reajuste ela vai estar vinculada na mão de obra, que vai ser o custo hora, né, que ele vai cobrar lá, porque os funcionários dele também têm dissídio e vão ter reajustes periódicos, né? Se forem CLT, se não forem, aí já é diferente, pode ser que não tenha esses reajustes, né? Isso vale não só para esse tipo de serviço, mas para todos os outros que a gente falou, né? Porque como a gente tem a modalidade de contratar como terceirizado, se o seu prestador de serviço, dependendo, ele tem a permissão de utilizar prestadores PJ, aí já não tem dissídio, já não tem esse tipo de análise, né? A gente só deixa isso destacado. E aqui, a usinagem, então, como a gente estava falando, ele tem essa característica que vai ter a mão de obra ali. Mesma coisa em vase de produtos, ele vai utilizar a mão de obra, o custo de homem-hora, se ele vai fornecer a lata, por exemplo, ele vai cobrar, tá? Então, você coloca uma cláusula para cobrir mão de obra, o custo do insumo que ele vai aplicar, os custos indiretos, né, os custos indiretos dele, a margem de lucro e os impostos. Então você define isso em contrato e coloca qual o indicador que vai ser utilizado para cada um deles. Então o reajuste desse tipo de serviço normalmente abrange custo de mão de obra, como a gente já falou. Em alguns casos, custos de insumos, né? Então esses serviços eles contam com a expertise de quem os fornece, como por exemplo serviços jurídicos, contábeis, engenharia. Então nesses serviços aqui, você tem muito mais um conceito, né, um conhecimento adquirido, principalmente no jurídico, que às vezes você não consegue aplicar, não tem dissídio do advogado. O advogado ganha por hora, tem uma tabela. Então, tem que avaliar. O reajuste no custo dos insumos ele pode ser definido utilizando um dos indicadores apresentados inicialmente, o IPA, né, o INPC, o IPCA, ou o indicador específico, como a gente falou, né, o preço do aço. Então, se você compra constantemente peças usinadas em aço, você tem que verificar a movimentação de preço de mercado desse aço. O fornecedor compra barra, compra tarugo, compra chapa, tudo isso segue um indicador de custo, né? Então você verifica quanto ele paga, tal, para fazer montar. Tá? Então aqui é um pouco diferente, um pouco mais diversificado, né? Mas a gente quis trazer também essa informação para cobrir o máximo de tipos de serviços que a gente pode ter em uma empresa. E aqui vale para a indústria, aqui vale para o comércio, aqui vale para a prestação de serviço, porque o comércio contrata serviços de limpeza, né? O comércio contrata serviços de vigilância, né? Então a indústria contrata, grandes prestadoras de serviço contratam serviços de vigilância, de limpeza, outros tipos de serviços. Então a gente acredita que esse conteúdo dessa forma, ele abrange praticamente todos os segmentos de mercado aí. E o importante para concluir, verifique na mão de obra o sindicato ou o INPC e procure colocar um indicador que tenha menor variação acumulada entre todos esses que a gente apresentou. Tá? E fica aí a dica, reforço a dica para entrar no site do IBGE, no site da FGV, para você pesquisar da FIP, né, pesquisar a fundo os indicadores e entender melhor cada um deles e como é a metodologia. E com isso a gente encerra mais um conteúdo aqui no nosso canal no YouTube. A gente espera que você tenha gostado, que tenha sido bastante útil, né, que você possa aplicar ele diretamente no seu dia a dia aí na sua empresa. E, como sempre, a gente deixa o nosso recadinho, né? Se está com alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre a Digicom, sobre outros conteúdos, sobre o nosso curso, entre em contato, né, pelo e-mail tiraduvidas@digicommais.com.br ou pelo nosso WhatsApp 19 98454 3633. A gente está à disposição aqui quantas vezes você quiser.
para tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Então é isso aí, obrigado por ficar com a gente até aqui, obrigado por escolher o nosso canal e nos vemos no próximo vídeo de conteúdo. Até lá!